Muito boa noite, são 8 horas da noite, está começando aqui pela Rádio Estúdio A, FM, a rádio da cidade, mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes, Amorque. Neste programa de número 26, abordaremos o tema Prece, o caminho para o silêncio interior. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos aos ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoconhecimento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A Amorque integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da Amorque. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações em www.amorque.org.br. Eu sou Francisco Canali. Estão conosco nesta noite a Soror Gabriela Amparo. Boa noite, Soror Gabriela. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos aqui presentes. Eu vou dar uma boa noite especial à nossa Soror Naide, que está vindo aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Espero que todos participem. Já temos algumas postagens aqui, então espero que vocês gostem do nosso programa. Boa noite e paz profunda a todos. Boa noite, Sora. Boa noite, Frater Sérgio Mistura. Boa noite, Frater Francisco. É uma alegria, um prazer de estar aqui novamente num tema tão interessante, a prece, o caminho para o silêncio interior. Boa noite a todos os que estão aqui na mesa também. Seja bem-vindo a Sora Naide, que vai estar estreando hoje, né? E a todos os ouvintes da Rádio Estúdio A, que todos participe conosco, fazendo perguntas e colocando as suas opiniões. Obrigado a todos. Muito obrigado, Frater. Boa noite. Soror Alair Claro, muito boa noite. Boa noite, Frater Francisco. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Naide. Seja bem-vinda. Espero que todos acompanhem o nosso programa hoje, que vai ser muito interessante. Obrigado, Soro. Frater Enio Neves, muito boa noite. Boa noite, Frater Francisco. Mais uma vez gostaria de agradecer a Deus pela possibilidade de todos estarmos aqui, né? Boa noite a todos os presentes, especialmente a Naide, que está aqui conosco, né? Com certeza esperamos que ela esteja conosco todas as próximas segundas-feiras aqui ajudando neste trabalho, né? Que eu acredito que para quem está em casa e a gente tem a confiança de que esse trabalho possa chegar no coração de vocês todas as segundas-feiras. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Boa noite, fiquem com Deus aí e acompanhem a gente até as 22 horas que vai vir muita coisa boa aí sobre a questão da prece. Ok, Frater Enio, muito boa noite. Frater Edelcio Amparo, que correu e chegou a tempo. Boa noite. Boa noite, Francisco. Você viu? Pois bem, né? Boa noite a todos. Boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui para mais um desafio. Espero que gostem, que o programa seja produtivo e que traga bons resultados. Ok, Frater, boa noite. Aqui nos trabalhos técnicos hoje, divididos com a Soror Silvia Canali e Léo Canali. Boa noite, Soror Silvia. Boa noite, Francisco. Estou aqui
estreando, ajudando o Léo aqui, né, para ver se eu mudo de posto, né? Venho aqui para técnica. Mas boa noite, ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês, queira participando da mesa, queira na técnica. É muito bom estar aqui. Participem, que isso estimula muita gente, né? Paz profunda e um bom programa a todos. Muito bom, paz profunda. E aí, o Leonardo está enrolado nos trabalhos técnicos. E agora eu vou dar uma boa noite para nossa convidada especial aqui, a Soror Naide, que é também nossa monitora regional da nossa Ordem Guias do Grau, e que hoje está aqui, uma presença ilustre para nós. Muito boa noite, Soror Naide. Boa noite, Frater Francisco, agradeço o convite. Boa noite a todos os amigos da mesa. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Desejo a todos um ótimo programa e vamos lá. É isso aí, muito bom. Bom, antes de eu passar para o tema, eu preciso de fazer um agradecimento especial aqui para um pessoal que veio aqui na rádio e arrumou toda a parte de vidros, ajustou os vidros, colocou vidro e não cobrou nada, entendendo aqui o propósito cultural, não só do programa, o projeto cultural da Rádio Estúdio A FM, não é? Então eu quero mandar um abração lá pro pessoal da EF Vidros, tá? Nós temos lá os rapazes lá, o Edgar e o Felipe. Um abração para você, Edgar e Felipe. E a EF Vidros, a gente usa bastante, eu pelo menos uso, meus familiares, os trabalhos deles, um pessoal ponta firme. O telefone deles é 2378-5220, 2378-5220, facinho de achar. Você vai lá na rua Casarejos 433, lá no Mogilar, esquina com a Dr. Diodato, do lado ali da padaria Tita, tá? Então ali do lado da padaria Tita no Mogilar, você vai lá, é mais fácil de você achar, tá do ladinho ali. É uma turminha que veio aqui e arrumou tudo aqui gratuitamente para a rádio, que também não nos cobra nada, é um projeto cultural, tá? Então, Edgar e Felipe, muito obrigado aí por ter apoiado aqui a nossa Rádio Estúdio A, ok? Bom, vamos lá então. Vamos dar o início ao nosso tema, prece, o caminho para o silêncio interior. O ouvinte pode participar conosco pelo telefone 2988-8860, 2988-8860, pelo WhatsApp 97181-9101, pelo WhatsApp 97181-9101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com, rosacruzmogi@gmail.com. E lá na página da rádio, na www.estudioafm.com, www.estudioafm.com, você tem um ícone lá que, além de você ouvir a gente pela internet, você nos vê pela internet, tem um íconezinho lá, fale com o locutor. Você clica lá e você também deixa o seu recado, tá bom? Então é isso. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, é um tema muito importante para para os Rosacruzes e para os estudantes de misticismo de forma geral. Aqui misticismo sempre, não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma comunhão direta, né? Uma comunhão com o Deus de seu coração, de sua compreensão. O programa de hoje é baseado num livro fantástico chamado A Prece do Coração, de Aline Charest, tá? O título é A Prece do Coração para entrar no silêncio de Deus, com um prefácio de nada mais, nada menos de Jean-Yves Leloup, que é um monge do deserto,
um chamado Padre Exicasta. Depois a gente vai conversar a esse respeito. Antes de passar aqui para o Sérgio Mistura, nós temos, quando a gente fala em prece, em orar, nós temos, devido à nossa cultura, uma série de informações que vem da nossa formação, né, pessoal, familiar, religiosa, etc. Nós estamos falando aqui hoje daquela prece que é uma expressão do silêncio. Nós estamos falando hoje daquela prece que vem mais do coração do que da razão. Aquela prece que vem de dentro, aquela prece baseada em tradições milenares, como, por exemplo, a tradição exicasta, a tradição dos monges do Monte Athos e outras da mesma linhagem, né? Nós estamos falando também que o poder da prece, ele não se situa exatamente nas palavras que falamos ou na leitura de uma prece, mas sim no sentimento que colocamos, nas emoções que colocamos. É a prece que vem do coração, que brota lá do fundo do coração e que vai buscar aquele Deus interior, aquele Deus que compreendemos, aquele Deus que está no nosso coração. Como conceito Rosa Cruz de prece, nós consideramos como sendo a linguagem da alma. Nessa qualidade, ela deve sempre provir, como eu falei, do coração e não da razão. O seu conteúdo deve ser mais emocional do que intelectual. Nós, com essa prece, buscamos a paz que vem do ser, essa paz que vem lá das profundezas, do interior, que está em cada um de nós, né? E é sempre com reverência e humildade que nós buscamos fazer esse trabalho, pelo menos nos nossos ensinamentos. Mas eu vou passar aqui para o Frater Sérgio Mistura. Eu tenho aqui umas informações que depois, durante o programa, eu vou colocar, de Jean-Yves Leloup, que é simplesmente uma pessoa iluminada e que fala umas coisas muito lindas sobre orar e tudo mais. Então, com vocês agora, o Sérgio Mistura vai falar um pouquinho sobre os tipos de prece. Bom, dando início então, eu poderia falar, Francisco, que a gente fala tipos de prece, mas só existe um tipo de prece que é o tema do próprio livro, né? A prece do coração. Quando em nós temos a necessidade de colocarmos o coração para recebermos algo em troca, pelo próprio benefício, o benefício de outrem ou de uma coletividade, então isso já se faz uma prece. Mas nós dividimos aqui em 5 temas os tipos de prece para nós entendermos um pouco essa dinâmica da prece. O primeiro tipo que eu vou abordar é a prece súplica. É quando suplicamos, é quando pedimos algo para nós mesmos. O que vem a ser esta prece de súplica? Essa prece de súplica é pedir a Deus a realização de um desejo relativo ao nosso próprio bem, né? Quantas necessidades não temos com o passar da vida, onde nós realizamos tudo o que sabemos, tanto na parte física externa, como também com o nosso raciocínio, com o nosso conhecimento, e ainda não conseguimos resolver aquele problema que nos incomoda. Então, chega aquela necessidade de pedirmos algo maior, algo além de nós, para que possamos vencer essa barreira e resolver este problema. Então, esta prece é a prece
que é orientada para nós mesmos, né? Por exemplo, pedindo a cura, pedindo a libertação de uma provação que estamos passando, pedindo intuição, inspiração para que possamos resolver problemas pessoais, pedindo força interior necessária para darmos continuidade à nossa busca espiritual, porque aqueles que estão na sua caminhada espiritual buscando o crescimento, o seu autoconhecimento, tem muitas barreiras, tem momentos de solidão, tem momentos de angústia. E neste momento é preciso que eu tenha uma conversa mais íntima com a minha essência, com Deus do meu coração. E esta conversa é a prece do coração, pedindo este apoio, pedindo este momento de luz para que possamos caminhar na luta do autoconhecimento. Também pedimos para uma necessidade especial que estamos passando em certos momentos da vida, né? A gente fica um pouco desnorteado, ficamos entristecidos, então nós vamos em súplica, vamos fazer o pedido para o nosso próprio consolo, para o nosso próprio entendimento. Portanto, a prece de súplica constitui em reconhecer que há ocasiões em nossas vidas que os nossos desejos e aquilo que necessitamos não podem ser satisfeitos somente pelos nossos esforços, mas se faz necessário algo mais. Uma moção, um movimento além do aspecto intelectual e físico da vida que vivemos no dia a dia. Precisamos de um alento da nossa natureza divina, da sabedoria cósmica que está imanente no nosso âmago. Então é quando nós vamos conversar com o nosso coração, naquele momento de silêncio, fechando os olhos e fazer o pedido que precisamos. Então, todos têm essa premissa de fazer a súplica ao Deus do seu coração. Tem também, Francisco, a prece de confissão. Nós somos seres humanos, nós somos seres que somos colocados à prova a todo momento, né, no decurso da nossa vida. E essa prece, ela vem justamente para que nós possamos enxergar os nossos erros e pedir perdão para os nossos erros, fazer correção dos nossos erros, né? E esse momento, Francisco, quando nós reconhecemos que falhamos em algum ponto, né, da maneira de viver, da maneira de agir para consigo próprio, para com o nosso semelhante, para com a própria natureza, com a própria humanidade, nós vamos, naquele cantinho, outra vez, do nosso coração, fazer uma reflexão, fazer uma catarse e reconhecer aquilo que erramos. E neste momento, por incrível que pareça, nós ficamos muito emocionados. Nos brotam aos olhos lágrimas, né? E são lágrimas que fazem com que nós reconheçamos a verdade crua e nua dos nossos erros, né? Às vezes do nosso egoísmo ou dos nossos exageros. Quando violamos a lei natural, ou violamos os ditames da nossa própria consciência, que é a consciência divina, logo nos advém o remorso, a sensação de culpa, de negligência, de omissão, de deslealdade conosco e até mesmo com o outro. O divino, a consciência cósmica que habita em nós e que está em toda parte, nos cobra. Intuitivamente nos cobra. E o místico, quando a pessoa tem a coisa do misticismo, né, tem a espiritualidade em avanço, né, vamos dizer assim, ele tem confiança absoluta nessa presença dessa centelha divina em si. Então, diante dessa consciência, ele faz a sua confissão, com um coração contrito, reconhecendo: eu errei, eu sou culpado por ter violado algo que sei que está errado, tanto quanto o meu conhecimento finito possa julgar. Às vezes a gente fica até na incerteza: será que eu errei mesmo? Mas eu estava com um bom propósito. Aconteceu algo comigo uma vez, Francisco, assim. Sim, eu tinha errado, mas eu estava
exagerando a minha autocrítica, a minha autopunição pelo meu remorso. E fui lá para o meu canto, né, fazer a minha introspecção, a minha prece, pedir maior entendimento e como eu poderia resgatar. Aí me veio algo muito bonito na cabeça, que eu tinha assim errado, mas não era tudo isso que eu estava pintando, entendeu? Que outros envolvidos no assunto também estava com certo teor e certo peso. Quer dizer, quem me deu essa resposta não foi o meu intelecto, foi o Deus do meu coração. E isto aliviou a minha dor, o meu remorso, entendeu? Você quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Tá com áudio, tá. Ô Sérgio, como é importante essa questão da prece, né? Você falou que você foi, orou, fez a prece e você teve essa resposta, né? Louis-Claude Saint-Martin, filósofo e místico francês do século XVII, falava que a prece é a respiração da alma, né? E ele fala muito da prece. Ele exorta que a gente faça essas preces o tempo todo. Ele tem umas preces até longas, né? Onde ele se diz que ele não é nada, né? Obviamente, perto da grandiosidade do ser, nós não somos nada mesmo, mas ele pede para que nós trabalhemos muito. Existem alguns monges cujo trabalho deles é permanecer 100% do tempo em prece. E aí você vê como é importante, né, você usar essa ferramenta, não porque ela é uma ferramenta, porque ela é um alimento que a gente pode usar a qualquer momento e que a gente não precisa, apesar de existirem algumas formas. A gente vai falar aqui, muita gente vai falar, o Enio vai falar daqui a pouco como orar, a Gabriela, os efeitos dos frutos da prece, a Laís sobre os efeitos, você mesmo vai voltar falando sobre a prece que cura, como aprender a fazer o silêncio, porque esse trabalho nosso, ele é no silêncio, né? É só ali que a gente pode se recolher naquele sanctum sanctorum, né? E entrar. E eu estava conversando hoje mesmo com a Silvia, e parte desse conversa eu falei contigo que esse é o final. Não é o final, é o tudo. Porque nós temos as diversas tradições, são fantásticas, são maravilhosas, mas quando a gente consegue, né, nessa vida louca, estar em estado de prece, as coisas mudam. É difícil? É muito difícil, mas as coisas mudam. E aí quando a gente se afasta desse caminho, de lembrar, de usar, você usou uma prece, você fez a sua autocrítica, você fez uma prece para o Deus do seu coração, pedir, falando, olha, desculpa, e você teve esse retorno. Quando você está 100% do tempo falando, pensando nisso, essas respostas são rápidas, elas acontecem. O Léo outro dia estava falando da monja Coen, que a gente teve a oportunidade maravilhosa de estar com ela há uns 3, 4 anos atrás. Uma pessoa iluminadíssima, que está toda hora também nesse estado. E ela do nada, ele estava me falando, ela fala coisas que vêm, né? Vêm do interior, que brotam. Com certeza não do seu cérebro, mas do fundo do seu coração. E para passar para você de volta, uma vez eu li, e sempre não falo onde que eu li porque eu não sei, eu esqueço, mas é um ditado que diz assim, a gente tem que interpretá-lo também, né, para não ficar um negócio esquisito. Visite Deus no verão para que ele te visite no inverno. Você já ouviu falar nisso? Né? É lógico que Deus não vai deixar de te visitar nunca, mas a questão essas práticas, elas não precisam ser só no inverno, elas têm que ser o tempo todo, no verão, no inverno da vida, né? Nas dificuldades, é lógico, é uma metáfora, mas é isso, por favor. Mas completando, Mahatma Gandhi diz, né? Você pode ficar
durante o dia, todos os dias, né, durante o dia da sua vida, ficar sem água, ou comer menos, ou nem se alimentar naquele dia, ou dormir menos, mas não se pode ficar sem a prece, porque a prece realmente é o alimento da alma e que faz a nossa ligação com aquilo que é mais profundo, que é o nosso ser essencial. Mas voltando à prece de confissão. Através dessa prece de confissão, em estado passivo, receptivo e com sua sincera humildade, será intuído, inspirado, com pensamentos de regeneração, de autocorreção e atenuação do processo psíquico da culpa. Assim, retornamos à paz interior novamente, mais próximo da nossa natureza espiritual, entendendo o erro como uma lição aprendida na vida e agindo com atitudes mais altruísticas. Então, este é a prece da confissão. Temos também a prece de intercessão. É a prece onde orientamos, né, a nossa intenção, o nosso pensamento de prece para uma pessoa em particular, para um povo, para uma cidade, para um país, um continente, para a própria humanidade, para o próprio planeta. Por exemplo, podemos fazer uma prece pedindo salvo entre os povos. Podemos fazer uma prece para um povo que sofre um cataclismo, entendeu? E está no sofrimento, está numa angústia, num desespero tão grande, para que advenha a eles a paz, a calma, para que eles possam retomar o seu processo de reconstrução. Mistura, voltando ao tema anterior, aí, o arrependimento, é uma das coisas interessantes que todos nós, acredito que aconteça com todos, quando a gente faz uma burrada, quando a gente comete um erro, a primeira coisa que a gente faz quando passa a burrada, né, pode ser até um momento seguinte, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Ah, você fala? Eu falo. Todos nós falamos. Por incrível que pareça, esse já é o momento que você começa a entrar em prece. As coisas começam a se encaixar, o arrependimento vem e começa a fluir de uma forma diferente. Ou seja, se nós filmássemos o antes e o depois, com certeza seriam duas pessoas completamente diferentes, né? Era só isso que eu queria falar a respeito. Mas o mais importante disso, Adelso, que eu acho, é que depois que nós fazemos essa prece de arrependimento, de confissão, como nós crescemos e como nós melhoramos, né? E como mais prudentes ficamos nas nossas palavras e ações, né? É verdade, mistura. Meu tempo está indo. Não, Frater. Então, é melhor voltar no próximo bloco. Volta no próximo bloco. Okay. Eu vou aproveitar aqui para dar uns recadinhos. Aqueles que quiserem participar conosco, telefone 2988-8860, 2988-8860, WhatsApp 97181-9101, 97181-9101, e-mail rosacruzmogi@gmail, rosacruzmogi@gmail, e fale com o locutor no ícone na página www.estudioafm.com. Estamos encerrando aqui o primeiro bloco e voltamos já a seguir. Fique com o intervalo Rosa Cruz. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo.
Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: a concepção de Deus é pessoal. A Ordem Rosa Cruz Amorque aceita membros de todas as crenças e religiões. E isto porque ensina que o conceito de Deus é algo pessoal. É por isso que o Deus único em que acreditamos assume vários aspectos diferentes ao longo da história e conforme o local em que seja adorado. Mas sua essência é sempre a mesma. Vejamos hoje como os índios americanos o interpretam. Logo que Deus criou a terra, foram criados também os peixes nos rios, os cervos nas montanhas e os búfalos nas planícies. Só depois é que o Criador deu a vida ao homem. E assim que o homem começou a ver os animais e as plantas, soube que Deus os havia colocado ali para que ele pudesse se alimentar. Minhas forças e meu sangue são as forças e o sangue dos peixes, dos cervos, dos búfalos, das raízes e dos frutos. Há muitos e muitos anos, apareceu entre nós um homem que foi mandado por Deus. Este homem disse que das alturas percebia que nós não estávamos nos governando direito, que éramos presunçosos a ponto de nos acharmos capazes de mandar uns nos outros, sem sequer sermos capazes de conduzir a nós mesmos. Disse ainda que, a fim de vivermos em paz uns com os outros, devemos seguir algumas regras simples. Só devemos nos defender, nunca atacar alguém. Devemos ter somente um companheiro ou companheira para toda a vida. Devemos respeitar as coisas que pertençam às outras pessoas. Devemos só falar a verdade. Devemos dar generosamente e com alegria, dividindo nossa subsistência com aqueles que estão precisando. Terminamos este intervalo Rosa Cruz com uma prece da nação Ojibwe, dos índios norte-americanos. Faça com que meus olhos sempre reflitam o vermelho dos poentes. Que eu seja sábio e entenda as lições que o Senhor escondeu em todas as folhas e todas as pedras. Ajuda-me a estar sempre pronto, com minhas mãos puras e com meu olhar franco, para que quando minha vida termine, meu espírito possa ir com orgulho ao seu encontro. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes da Amorque.
O tema do programa de hoje é a prece, o caminho para entrar no silêncio interior. E você pode participar pelo telefone 2988-8860, 2988-8860. O DDD é 11, ok? O WhatsApp, DDD 11, e aí 971819101. 11 971819101. Pelo e-mail rosacruzmogi@gmail ou pelo link Fale com o Locutor em www.estudioafm.com. O Frater Sérgio Mistura estava falando sobre os tipos de prece. Ele vai dar continuidade então ao tema. Sim, Francisco, nós estamos falando da prece de intercessão, que é aquela prece que nós orientamos esta prece para a pessoa em particular, um povo, um continente, para a humanidade, para o planeta. Essa prece, no meu entender, ela tem um valor altruístico muito elevado. É baseado no amor e na compaixão para com o outro. Reconhecendo, é quando nós reconhecemos a relação entre os homens e todos os seres vivos e a relação entre estes e o Criador. Eu diria que é a prece do amor impessoal, incondicional, pois pela introversão de nossa consciência até as profundezas do nosso ser e pelo processo da prece de intercessão, colocamos-nos em íntima harmonização com a mente daquele que sofre, daquele que precisa de ser ajudado, que precisa do auxílio, precisa ser consolado. A emissão da nossa própria energia psíquica neste momento da prece, através da mente cósmica, nós conseguimos atingir aqueles que precisam deste auxílio, pois estimula aquele que precisa, aquele que está precisando de um conforto, a receber esta prece em forma de alívio, em forma de cura, em forma de regeneração, intuição, inspiração, para que possam ter atitudes, ter conhecimento de algo que possa lhes ajudar naquele processo de dor que estão passando. Sérgio, nós, Rosa Cruzes... Sérgio, alô? Sérgio, você estava falando da intercessão, só um detalhe. O nosso presidente mundial, e a ordem também nos pede sempre para que a gente faça isso. Por exemplo, quando tem essas catástrofes, né? Sim. Onde ele está, ele para, ele se recolhe, sim, e tal. E é uma prática muito comum, que a gente deveria sempre... Eu tenho hábito meu já de muito tempo, antes da ordem. Quando eu vejo uma ambulância passando, eu já imediatamente faço uma prece. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu já peço para quem está ali, ou para quem ele vai buscar, familiares, etc. Aquela catástrofe do Nepal, que é horrorosa e que já está sendo esquecida, né? Porque não vende, né? Não vende mais pela mídia e aí já fica esquecida, mas eles sofrem muito lá. Muito, muito, muito. Então, nesse momento, a nossa prece, ela é fundamental, né? Nós não sabemos o que está acontecendo, mas manter a prece, como você falou, para dar força para que eles continuem, para que as pessoas se sensibilizem e façam doações em comida, em dinheiro, seja lá como for, para ajudá-los. Então eu acho que isso faz parte de uma prática Rosa Cruz. Sim. Você vê uma pessoa que acabou de se acidentar na rua, numa estrada, você já entra num estado de solicitação, quer seja por uma prece ou rapidamente, mesmo estando de olhos abertos, dirigindo Sanctum Celestial, e né, um tema nosso aqui também, mas basicamente uma prece para ajudar. Eu acho que isso é muito importante, e principalmente quando você vê também, principalmente não, então quando você vê uma pessoa na estrada ali caída, e que já se foi, né? É fundamental essa ajuda silenciosa,
essa ajuda incógnita, né? O mesmo eu falo para os presídios, para os hospitais, durante a noite, onde acontecem muitos óbitos, né? Eu acho que é um trabalho do Rosa Cruz e do místico de forma geral. Desculpa, tanto é que nós, Rosa Cruzes, né, temos rituais maravilhosos para isso, com este fim específico, né, do amor incondicional, do amor impessoal, da compaixão pelo outro. E um dos rituais que nós praticamos, que eu gostaria de mencionar aqui, é o Conselho de Solas, né, onde fazemos exatamente esse trabalho de intercessão por aqueles que sofrem, né? E focando nesse ritual os continentes em conflitos, os povos em dificuldades, aqueles que sofrem nos hospitais, nas famílias e tudo mais. Então, esta prece de intercessão é maravilhosa, dentro disso que você falou, Francisco, porque é realmente a prece do amor, a prece da compaixão, no meu entendimento. Temos também a prece de gratidão. Bom, o que é ser grato? Grato com o quê? Grato a Deus, ao cósmico, né? Pelas alegrias, pelas riquezas, pela fartura que a natureza coloca ao nosso dispor no plano terreno. Nós estamos numa vida terrena que às vezes achamos que é dura, é pesada, mas se nós olharmos ao nosso redor, quanta abundância, quanta coisas positivas e úteis para a nossa vida terrena. Por mais racional, Francisco, que seja uma pessoa, ela é capaz de admirar-se pela grandeza e pela beleza do universo que a rodeia. Ela compreende e se apercebe que não é possível entendê-lo de forma racional, por mais que se esforce. Haja vista a ciência, né? Tá investigando, o cosmos, né? E é interminável. E essa pessoa, né, pensando numa pessoa que é muito racional, percebe que há algo supremo na constituição e na manutenção deste universo e dessa natureza que nos rodeia. Isso lhe traz uma sensação inexplicável de infinitude, podendo até brotar-lhe palavras de louvor e gratidão espontaneamente. É uma prece, às vezes, que brota, né, pela contemplação disso tudo. Quando, então, a pessoa em si tem o conhecimento das leis espirituais que regem e que constituem o universo, este sentimento... Fraterino, quer fazer uma... Posso acabar essa frase? Este sentimento se transforma num estado de contemplação profunda, advindo uma atitude de adoração e imensa gratidão a este poder infinito, a esta riqueza infinita, e alinha os seus desejos e suas atitudes com o propósito sagrado do Criador. Oi, Ana. Frater Sérgio, acredito que não seja uma pergunta capciosa, assim, mas é assim. Quando a gente tem as preces já prontas, né, vamos dizer assim, como o Frater Francisco disse do São Martin, o cristianismo também usa preces já prontas que você pode fazer o exercício dessas preces, não só essas duas filosofias, né, ou a ordem, ou o cristianismo, ou as outras vertentes religiosas que usam as preces já prontas ali. E existe também a espontânea. No exercício, tanto de uma, tanto de outra, qual que talvez ali consiga nos sensibilizar mais rapidamente? Eu vou pegar esse título do livro, A Prece do Coração, aquela que brota da sua consciência profunda, do seu entendimento interior, daquele momento que você vai entrar em prece. Mas a prece que já foi formulada, que já está pronta, ela também é uma ferramenta de inspiração, que é no exercício e na realização dela, na fala dela, no murmúrio. A prece é muito interessante, que o murmúrio da prece formulada pode nos levar a uma introspecção profunda, uma inspiração profunda, de tal forma que você começa a realizar a sua prece do coração.
Só um detalhezinho, o Enio e Sérgio. Tem umas preces, até nesse livro, daquele Rumi e outras preces, elas, é o que você falou, elas são tão lindas que você voz o caminho inverso, né? Sim. Eu acho que ela tem essa finalidade, porque a gente quer brotar do coração e nem sempre você tem aquela inspiração, mas você declarando aquela prece, você vai para dentro do coração. Sim, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Mas eu tenho, por exemplo, Enio, eu gosto muito, vocês já perceberam, eu sou assim, alguém que me inspirou muito na minha vida, Mahatma Gandhi. E ele tem várias preces. E depois que muitas dessas preces, de tanto eu ler essas preces, eu acabei escrevendo algo relacionado àquilo que ele dizia, mas comigo. Mas que teria que ser dito com as minhas palavras, com a minha introspecção. Então, a prece já pré-elaborada, ela serve para isso, para trazer, alavancar o teu coração para que você fale com as tuas próprias palavras aquilo que você sente a respeito daquilo que está sendo tratado na prece já pré-formulada. Se eu entendi, essas preces elas servem como ponte para formular uma prece que venha lá do seu fonte de inspiração. Fonte de inspiração. Muito bem. E para encerrar, né? Eu só queria fazer mais uma. Nos dias de hoje, o que está acontecendo? As pessoas não querem saber de fazer prece, né? Nós estamos tão envolvidos com o processo de consumismo, materialismo, nós estamos tão desenfreados no confortismo que nós não somos gratos, né? Nós não reconhecemos a dádiva da natureza, a dádiva de estarmos junto de uma grande coletividade que são os nossos semelhantes, os nossos irmãos, e nós não agradecemos por isso. Né? E tem algumas intercorrências que nós até pecamos contra isso. E ficamos inteiramente cegos pela dádiva da vida que Deus nos dá. Então, isto é algo que... E a prece de adoração, o que, para mim, é uma das mais profundas e mais lindas que o ser humano pode realizar. É a prece que nos faz totalmente mergulhados em nossa alma. É o momento mais sublime do nosso ser. É quando estamos face a face com a natureza, com a nossa natureza divina. É um momento de sublimidade do nosso ser diante da grandeza do divino presente no nosso âmago. Diria que é mesmo o momento em que pisamos no nosso solo sagrado. É a contemplação do divino no êxtase do nosso ser. Esta prece exige muita preparação. Se faz necessário a prece da súplica, a catarse da prece da confissão, a gratidão de estarmos neste cosmo todo como ser vivo e o despojar-se de si mesmo para contemplar o sol interior que irradia em nosso ser. Esta, para mim, é a prece que eu gostaria muito de experienciá-la um dia. É isso daí, Francisco. Muito lindo, viu, Sérgio? Muito bacana. Eu vou passar então aqui pro Frater Enio, porque ele vai falar um pouco pra gente como orar. E com relação à gratidão, eu sempre achei que gratidão é um estado que nós devemos estar 100% do tempo, independente das tempestades, né? Acho que é isso, é gratidão 100%. Frater Enio, você falou aqui com o Sérgio com relação às orações. Como orar, Frater Enio? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que no fundo, cada um tem o seu jeitinho, né? Tem a sua maneira ali de comunicar-se com Deus, né? E a gente, por meio das orientações do livro, né? A Prece do Coração, ela faz algumas sugestões, né? E alguns apontamentos, né? Sugere um caminho aí que a gente pode percorrer também, né, com relação a essa questão da prece, né? No livro A Prece do Coração, ela fala o seguinte: os mistérios da prece não se manifestam nos limites do tempo, né, ou do espaço,
a princípio, né, dependendo da sua necessidade, dependendo da turbulência, dependendo da história que estiver acontecendo ali no seu presente, não há problema nenhum você rapidamente ali procurar uma situação um pouco mais tranquila, e se não for possível uma situação mais tranquila no plano físico, você pode ir e tentar procurar uma situação mais tranquila no plano mental, no plano intelectual, né? Onde teoricamente não entraria aí a questão do tempo e do espaço. Então, essa questão física e essa questão temporal não limita a possibilidade de você estar em prece, né? Às vezes você está fazendo uma viagem, às vezes você está no meio de uma reunião, e às vezes você faz um pedido, pede uma orientação, e em várias outras situações. Às vezes o aluno na escola, rapidamente, um pouco antes da prova, ele faz um pedido: me ajude, meu Deus, me ilumina, me dá uma força, me dá qualquer coisa aí, para que eu possa, no final desses 50 minutos, sair um pouco feliz, né? Ou seja, não importa o lugar, se é na sua casa, se é no trabalho, se é na escola, se é na rua, então você pode fazer uso, né, da possibilidade da prece para tentar superar uma dificuldade, né? Uma coisa interessante que ela também que também aparece no livro é: a prece não se define como a prece se define como um movimento perpétuo da inteligência em torno de Deus. Então, quando ela diz o seguinte: a prece é como se fosse um movimento constante, infinito, né, da nossa inteligência em torno de Deus. E eu fiquei imaginando, né, até para fazer uma ilustração, né, imagina um átomo e a sua eletrosfera, né? Os elétrons que ficam ali perto do núcleo, ele se afasta à medida que ele se aproxima do núcleo também, né? E a gente tem, infelizmente, a gente tem isso ao longo da nossa vida, né? Eu não estou falando somente para os ouvintes, não. Acontece comigo também, né? Às vezes, quando está tudo ótimo na minha vida, estou feliz, está tudo muito bom, a prece está ficando, né? Então é como se eu tivesse carregado, o núcleo tivesse dado várias condições para mim para que tudo se realizasse. E me afastei. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa, é como se eu perdesse toda essa vitalidade, eu perdesse toda essa energia e algo me puxasse para próximo do núcleo, para próximo de Deus novamente, né? Nesse desejo de recuperar essa alegria, no desejo de recuperar, vamos dizer assim, a satisfação de ter uma vida plena, aí é que eu vou recorrer à prece, né? Enio, é por isso que eu estava falando para o Sérgio, daquela ditado que diz: do inverno e do verão. Não visite Deus no verão para que Ele te visite no inverno. É lógico que isso é simbólico, é metáfora, enfim. Deus está conosco 100% do tempo. Nós é que nos afastamos, né? É só lembrando. Com certeza. Então, naquela pergunta, onde e quando orar, é o tempo todo. É em qualquer lugar. O Francisco citou lá a questão dos monges, né? Buscam ficar 100% do tempo da sua vida em oração, em prece. Logicamente que isso não é fácil, logicamente que você tem que ter um desapego, você tem que, de certa forma, olhar para esse mundo que a gente olha e fala assim: nossa, é impossível ficar fora desse mundo como está. Mas esse impossível é relativo também, porque você percebe que tem pessoas que conseguem, né, ter uma vida muito diferente da nossa e continuam vivendo. E se você pergunta se eles estão felizes, eles estão completamente realizados, com um estilo de vida totalmente diferente. Sabe, Enio, o Francisco falou e é verdade. Hoje ninguém mais quer saber, ou mistura, ninguém quer saber da prece, né? Todo mundo está com pressa. Mas eu lembro, fui criado em família católica e minha mãe era bem fervorosa. Eu era bem pequeno, mas bem pequeno mesmo. Nós éramos 4 irmãos. E às 18 horas, às 6 horas, tinha uma oração, uma reza. Naquela época era o padre Donizete, muito famoso, que fazia. E minha mãe nos reunia em volta do rádio e colocava um copo d'água. E todos nós ficávamos ali ajoelhados e acompanhávamos. Desculpa a piada, esquentava a água porque era o famoso rabo quente, você lembra disso? Lembro. Então esquentava.
O rádio era a válvula. Chamava rabo quente mesmo, porque eu montei alguns desses, tá? Quase eu não que sou tão velho, água. tão novo assim. A água quase fervia. Mas era a fé, né? Então, na escola também, no fundamental, a professora dirigia uma oração, uma prece antes de começar a aula. Isso não existe mais isso. Né? É verdade que caiu em desuso, né? Foram trocados esses valores por outras coisas. Raramente você encontra uma família que hoje possa orar em conjunto, enfim. Essas diferenças de antes e depois é que fazem com que as coisas estejam assim de uma certa forma até meio descontrolada, né? Ninguém procura mais a parte espiritual no coletivo. Tá tudo difícil. Você olha para uma pessoa, a pessoa não te olha com o mesmo olhar, já te olha com um olhar de desafio, enfim. Tudo isso é falta daquilo que nós tínhamos lá atrás. São valores familiares, a parte até religiosa, a parte da prece, enfim. As famílias, elas eram mais voltadas para cima, né? Para Deus. E hoje as coisas estão mais dentro dos shoppings e dentro do consumismo. Muito bem. Então, sobre a questão de onde e quando orar, né, fica definido então que não existe a questão do tempo ou lugar, né? Em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode fazer o exercício da prece. Mas também temos algumas condições preliminares. De antemão, eu acho que a nossa prece ela tem que ser muito mais pessoal do que impessoal. Às vezes a gente... isso aconteceu comigo, né? Lógico que ao longo do tempo você começa a prestar mais atenção. No começo a minha prece era muito mais impessoal. Eu sentava ali na cama e já começava, né? Era quase que mecânico todos os dias, né? Meio que um gravador, né? Mas tentar evitar essa prece impessoal e partir para a prece pessoal, né? Parta para o diálogo. Você vai ver que até mesmo aquela ideia de confiar sem reservas, até mesmo a ideia da fé, ela vai se enriquecendo no seu coração. Parte para o diálogo. Você não está vendo, mas ele vai te ouvir, né? Vamos dizer assim que o ouvido de Deus é muito bom, viu? Ele pode não estar na sua frente, mas ele pode estar em qualquer lugar ou em todo lugar, ele está te ouvindo. O Enio, você lembra do frater, do doutor... Nossa, como é que eu posso esquecer o nome dele? Me ajudem aqui, os universitários. Sonhos, o doutor... Adilson Rodrigues. Nossa, como é que é? Vou esquecer o nome dele, idade, No nome do rabo quente eu lembro do rádio. que é isso? Doutor Adilson Rodrigues... Ele falava assim na palestra dele: Deus, você tá aí? Exatamente. E aí? Então, parta pro diálogo. Mas eu não tô vendo, mas acredite, o ouvido de Deus é muito bom. Ô pai, no meu caso, né? É o Enio que tá falando aqui, hein? Então, aí vai, cada um com a sua história. Sempre procurando agradecer por você estar ali agradecendo. Pai, muito obrigado. Agradeço por estar aqui agradecendo, porque está te dando a possibilidade de você agradecer. O Francisco continua no próximo bloco. Você continua, por favor. Amigos, estamos encerrando aqui o segundo bloco. E participem conosco, 2988-8860 11-97181-9101. No WhatsApp 11-97181-9101. Voltamos já, não saiam daí. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz.
emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Tema para reflexão. E um dos anciãos da cidade disse: fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu: do bem que está em vós poderei falar, mas não do mal. Pois que é o mal, senão o próprio bem torturado por sua fome e sede? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros. E quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos, mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Pois a casa que se divide não se torna antro de ladrões. É apenas uma casa dividida. É um navio sem leme que pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não se afundar. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios, mas não sois maus quando vos limitais a procurar o lucro. Pois quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Certamente, a fruta não pode dizer à raiz: sê como eu, madura e plena, e sempre generosa de tua abundância. Pois para a fruta, dar é uma necessidade, como para a raiz, receber é uma necessidade. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. A bagunça, fala pra ela. Ok, então.
Ok, estamos voltando então com o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste. Hoje estamos falando a respeito da prece e o caminho para entrar no silêncio interior. Você pode participar conosco pelo telefone 2988-8860, 2988-8860, WhatsApp 11 97181 9101, 11 97181 9101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail também, ok? E você entra na nossa página www.estudioafm.com e também fale com o locutor. Você pode deixar seu recadinho. Eu quero mandar um abraço aqui para Meire Tognin, para o Eugênio, Frater Eugênio. Um abração, Frater. Sei que você foi sábado lá. Frater Armando, Neto, abraço, Neto, 73. Para Sandra Ferrarese, abração, Sandra. Laí tá te mandando um abraço aqui, depois vai mandar também. Para Mafalda, um abraço, Mafalda, obrigado pela audiência de todos vocês. Para o Frater Fernando, um abração. Técnica, deixei de falar alguém? A primeira ali, a segunda. O André de Suzano, um abraço, André. Tudo de bom aí, obrigado por estar acompanhando a gente, ok? E nós estamos aqui voltando pro nosso programa, onde o Enio estava falando como orar. Nós temos aí, logo na sequência, os frutos da prece e também os efeitos espirituais da prece com Alair Claro. Enio, continua então, depois a gente passa para a Gabriela. Bom, Francisco, ainda sobre a prece, né, a gente tem que se preocupar com a questão do silêncio, né? Aqui eu vou falar muito rapidamente sobre o silêncio, porque o Frater Edelcio ele vai analisar essa questão mais profundamente. Existe uma concordância de que, pelo que o livro sugere, né, e nós também entendemos assim, que Deus só fala ao ser humano se este estabelece um silêncio em si mesmo. Isso é uma condição, vamos dizer assim, primordial, é a condição primeira, é você fazer o silêncio, né? Vamos dizer assim, o silêncio é o caminho, né, para você chegar ao coração de Deus. E tem uma frase também do mestre Eckhart que fala o seguinte: em toda a criação, olha que interessante essa frase, hein? Em toda a criação, nada é mais semelhante a Deus do que o silêncio. Então, você percebe que são pessoas que leram muito, são pessoas que oraram muito, são pessoas que meditaram muito, buscaram muito, né? Trilharam um caminho diferente do que nós, acredito que todos nós trilhamos no nosso dia a dia, pessoas que tentaram fugir da loucura deste cotidiano que nós temos, né? E vão chegando a conclusões que, às vezes, no dia a dia, na correria, nós jamais poderíamos chegar a uma conclusão. São pessoas que no exercício, na busca, na leitura, durante a sua prece, durante a sua meditação, perceberam a importância do silêncio para poder chegar ao coração de Deus. Então, o silêncio, aí, como uma das condições preliminares, ele é fundamental, né? E existe também, né, em concordância, outras ferramentas ou outras maneiras para você atingir um bom estado de prece, né? Para você ter uma prece em tranquilidade, né? Com mais calma, né? Uma delas é a preparação interior, sua preparação física, sua preparação psicológica. Isso é fundamental, essa preparação, né? O local também, apesar de nós termos ditos que às vezes o tempo e o espaço ele não limita mesmo. Mas se você tiver condições de encontrar um local tranquilo, ao pé de uma árvore, na sombra, sentado, na beira de um rio,
no quarto da sua casa, ou sozinho na sala, ou se você está de carro andando numa estrada mais calma, encosta o carro lá, para, né? Desde que você encontre uma situação que te traga uma certa tranquilidade, isso também vai ajudar, isso também vai colaborar. Enio, tem uma fala de Jesus que ele fala assim, se não me engano é isso, o pessoal vai me ajudar aí: quando quiser falar com o Pai, entre no seu quarto e tranque a porta, né? Exatamente. Simbólico, mas é isso que você está falando, né? Neste caso da fala do Francisco, esse entre no seu quarto, ele está falando mais no sentido psicológico, né? Acalmar os seus pensamentos, né? Tipo, entre em algum lugar dentro do seu ser onde os pensamentos não consigam chegar, né? Aí já é aquele estado passivo, né? Que é uma outra condição para que a gente possa fazer uma prece mais tranquila, harmoniosa, né? Então procura em algum lugar algo que faça você se afastar um pouco dos pensamentos do cotidiano, da preocupação com a família, da preocupação com o trabalho, da preocupação com as contas, né? Todo mundo às vezes se preocupa muito com isso, toma muito tempo do nosso intelecto, né? E é uma condição, né? A outra condição é você, quando você faz um movimento de prece, esse primeiro movimento tem que ser em plena humildade. Durante o percurso da sua prece, você tem que fazer o exercício da caridade, né? Aí alguém fala assim, mas como durante uma prece eu faço o exercício da caridade? Eu não consegui entender isso aí. O Sérgio disse muito bem no início do primeiro bloco, né? A prece de intercessão, né? Quando você faz o movimento da prece em humildade e trabalha com a caridade, né? Que eu seja o meio, que eu não seja o fim, que se manifeste, mas que não seja para mim. Você pode ter certeza que você sempre vai ter boas condições para você continuar realizando os trabalhos. Outro dia eu estava pensando, né? Eu acho que quanto mais nós somos importantes um para os outros, mais Deus vai nos ajudar. Por quê? Se a gente for analisar, as histórias dos seres humanos, elas estão amarradas. Cada um precisa aprender, cada um precisa de uma lição para o seu crescimento. Se você se mostra eficiente de maneira que você possa complementar a evolução do outro, você pode ter certeza que você, enquanto meio, vai ser um meio iluminado, né? E a prece vai te manter nessa condição, porque você vai ser um colaborador, você vai ser um doador, né? Essa é uma condição fundamental. Você sempre vai ser o meio, nunca o fim. O meio para que Deus se manifeste. Então a prece, enquanto caridade, ela é fundamental para a nossa manutenção num estado de luz, para a nossa manutenção como meio para a evolução do coração do irmão, da irmã, ou do amigo, da amiga, enfim. No final todos somos irmãos, né? Então esse movimento de prece em humildade e em caridade é fundamental para nós mesmos, né? Para os nossos irmãos, né? Então, se a gente tem que fazer um movimento de prece, é sempre assim. E sempre, no livro ele também fala, né? 3 condições que você tem que trabalhar na prece: a alma, o coração e o intelecto, né? O coração é o desejo, mas se esse desejo vai se materializar, depende do intelecto, né? O nosso livre-arbítrio. E às vezes você sente lá alguma necessidade, você não, hoje eu estou com vontade de conversar um pouquinho, né, com Deus no meu coração, mas de repente surge um compromisso, você, mas se eu fizer isso eu vou me atrasar. Aí você faz a sua escolha, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Então a prece é como se fosse, ela surge dentro de uma trindade aí, né? É o trabalho sobre a nossa alma, é esse desejo, né? E o nosso intelecto que vai intermediando, é o final, é ele que, vamos dizer assim, se pode existir uma unidade, se essa unidade vai acontecer, né? O intelecto no final é que vai definir essa situação. A alma, ela sempre vai querer essa unidade. O desejo pode, por meio da alma, pode se manifestar no coração e vai se manifestar no coração. Mas é o seu intelecto e sua mente que vai dizer ou vai definir se essa unidade vai acontecer ou não. Então preste atenção. Se surgir um desejo, está lá no seu coração, preste atenção na resposta que a sua mente vai dar.
Às vezes você acha que, né, não é uma boa hora, não é um bom momento, mas se eu não estou enganado, me corrijam aqui, Francisco, os outros, acho que Paulo dizia, né? Eu tento fazer o contrário do que minha mente me sugere, né? Então, se a minha mente está falando para eu ir jogar bola e deixo para orar ou deixo para fazer a prece depois, cuidado, às vezes você pode voltar com o tornozelo torcido, hein? Exatamente. Francisco, eu vou parando por aqui até para que os outros possam ter tempo para falar, hein? Ok, Frater Enio. O Léo queria falar alguma coisa, Léo? Sim, Frater. Primeiro que a Angélica nos ligou, Angélica Amparo, filha de um tal de um Edelcio Amparo aí, para nos informar em primeiro lugar que estava vazando o áudio. Então, como da técnica, a gente tem que pedir desculpas e dizer que o programa é uma tensão. Os nossos ouvintes não percebem isso, a gente tá com uma música de fundo calma, mas é tempo, é cronômetro, é uma tensão muito grande. No intervalo a gente descontrai um pouquinho. Faz uma pequena bagunça, desculpem. A Angélica, duas perguntas. A Angélica pergunta: silêncio e mantra. Ela disse que ouviu aqui que para que entrasse em contato ou comunhão com Deus, precisaria do silêncio. Mas e o mantra? Não seria uma contradição? Essa é a pergunta dela. E também a Sandra Ferrarese pergunta: qual a diferença entre prece e pedido? Né? Então são essas duas perguntas, as duas questões. Silêncio e mantra não seria uma contradição? Prece e pedido, qual a diferença? Só um minutinho que a Soror Silvia vai falar de uma participação. A Soror Lourdes Lescano, lá de Guarulhos. Soror, paz profunda, obrigada aí pela audiência, viu? Ela diz assim, ó: prece não há lugar especial e sim momento especial. Uma de minhas grandes experiências no centro cirúrgico, onde minha prece foi até o Deus do meu coração e fui plenamente atendida. Então, é isso. É a experiência da Soror Lourdes. Um beijo, Soror. Paz profunda. Quando falamos nos recolher, basicamente nos recolher em nós mesmos, né? É lógico que um lugar silencioso, etc., pode ajudar bastante. Mas eu vou falar aqui para o Leonardo, já mandando um abração para a Angélica, para o Doni e para o Pedrinho também, que a gente vai responder daqui a pouquinho, a gente vai conversar a respeito. E também para para Sandra Ferrarese, um pouquinho mais de paciência. Eu vou pedir então para Gabi falar um pouquinho dos frutos da prece, e depois na sequência nós temos ainda a Lair. E aí um pouquinho mais para frente a gente já vai voltar respondendo essas perguntas, ok? Então, Gabriela, por favor. Então, Francisco, com relação aos frutos da prece, né? Se alguém se perguntar se todas as preces são atendidas, a gente não tem como responder se sim, né? Porque a prece ela é regida por leis espirituais, não podemos colocar uma estatística aí, não podemos racionalizar, né, todas as preces e vermos se ela tem eficácia ou não, se ela é comprovada ou não. Mas é óbvio que nem todas as nossas preces são atendidas, né? Até porque a gente não sabe qual é o plano que tem pra gente, né? O que o cósmico espera, né, reserva para nós futuramente, e a gente acha que uma situação que a gente pede uma coisa, aquilo é o melhor pra gente, na realidade nem sempre é, né? Foi inclusive comentado aqui na semana passada pelo Frater Bordim, né, o tal do empurrão, né? Você tem que levar às vezes um empurrão que você acha que é contra os seus benefícios atuais, né, que na realidade só vai te trazer frutos muito bons, muito benéficos a serem colhidos futuramente. Então, quando surge esse tipo de questão, se as nossas preces são atendidas, né, a gente deve prestar atenção primeiramente se realmente estamos fazendo uma prece, né? Devemos lembrar que pedidos egoístas, pedidos que podem comprometer o bem-estar de outras pessoas, né? Obviamente, esse tipo de pedido, esse tipo de prece, se é que isso pode ser considerado, né, não vão ser atendidos. Aliás, nem são preces, né? São o nosso ego, não é o nosso coração, não é uma interiorização, né, que está falando.
Mas, muitas vezes, nós realmente estamos num momento de prece legítima, com pureza de pensamentos, com aspirações elevadas. E mesmo assim, os nossos pedidos não são atendidos, né? Aparentemente, eles não são atendidos. Fica um sentimento como se a nossa prece não tivesse sido ouvida, né? Mas isso não é totalmente verdade, né? Porque, ao contrário do que gostaríamos, o nosso pedido não é atendido, mas a prece nos reserva algo muito maior do que aquilo que a gente pede, né? Um pedido, um desejo, ele na realidade não é o principal da prece. Na realidade, a prece também não é uma fornecedora espiritual, uma realizadora espiritual de desejos. Muito pelo contrário, ela trabalha o nosso interior. Ela é algo que a gente deve praticar. Então, a verdadeira importância da prece é a graça que ela dá a nós, né? Esse é o seu maior benefício. Ô, Gabi, só uma coisinha. Quando a gente escreve lá para a grande loja, para botar alguém no Conselho de Solace, né? É um serviço que a nossa ordem tem para ajudar as pessoas que estão com qualquer problema, extremamente sigiloso. Quando você escreve e-mail, carta, passado um tempo volta esse e-mail ou volta uma carta com cartãozinho para você lembrar que você vai ter 30 dias nesse serviço. E lá está escrito assim: a lei cósmica se cumpre. Haja o que houver, a Silvia está lembrando, a lei cósmica se cumpre. Quer dizer, nem sempre os nossos desejos, eles estão alinhados com o que é melhor para nós ou para quem nós estamos pedindo. Por mais benéfico e mais puro que sejam esses pensamentos. Então, quando vem do nosso coração, lá do fundo, queremos, e é um pedido justo, ele nem sempre a resposta é aquilo que o nosso intelecto quer, mas com certeza é aquilo que é o melhor para nós, para aquele que nós estamos pedindo. Só uma partezinha, pode continuar. A prece, ela tá acima do nosso pedido em si, né? Da sua materialização ou não do nosso pedido. Com certeza. E os frutos da prece quais seriam, né? Em primeiro lugar, a prece proporciona o desenvolvimento da nossa interiorização. A gente pratica esse conversar conosco mesmo, buscar o nosso interior, buscar o nosso coração, Deus do nosso coração, né? Então ela é um exercício para que a gente possa se conhecer melhor. Ela é um modo de nos ligarmos ao todo universal, né? À eternidade. É o caminho que nos leva a Deus. Em outras palavras, a prece nos leva à prática de um ideal em comportamento e em pensamentos. Então ela é fundamental para a gente poder resgatar ou sentir tudo isso que foi dito, né? Que o Sérgio explicou dos tipos de prece, do que ela leva, o Enio também explicou. Então, para sentirmos o que é uma prece de verdade, é preciso praticarmos ela com o coração, com sinceridade. Então, ela pode realmente nos trazer benefícios dessa forma, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para a alma. Mas o principal é o nosso bem-estar mental, né? É a saúde das nossas emoções. A prece se faz sentir profundamente nesse estado emocional que a gente apresenta. Quando estamos em prece, nós podemos sentir, podem ocorrer algumas impressões que dependem, né, do estágio e do grau de evolução que a gente se encontra, depende do nosso envolvimento com essa prece. E dependendo do momento da oração, uma das primeiras coisas que percebemos quando atingimos a nossa comunhão com o nosso coração, e que já foi dito aqui, é a consciência de si, é a gente se olhar e ver todos os nossos defeitos, é vermos o quão pequenos somos diante de toda a grandeza que é Deus, que é o nosso interior divino, que é a centelha divina dentro de nós, né? Então a gente se dá conta dos motivos banais que acabam atrapalhando a nossa vida, né? Que nós somos rudes, nós somos mal educados, nós somos impacientes, nós somos injustos por motivos que simplesmente não são importantes para a vida, né? E isso acaba afetando a nossa felicidade e a felicidade dos que estão ao nosso redor. Então, quando a gente se dá conta disso, bate o arrependimento e aquilo causa um transtorno emocional na gente e há um desejo sincero de se purificar de todo esse erro que somos, né? Desse comportamento absurdo que a humanidade apresenta e que todos nós apresentamos. Então, quando bate esse arrependimento,
normalmente brotam as lágrimas, né, Sérgio, como você havia dito. E as lágrimas, elas têm uma função mais ou menos como de limpar as manchas, né, desse infinito de erros, né, que a gente comete. Então ela vem e lava a nossa alma, a gente se purifica. Porque sem a purificação, parece que a gente não tem o direito de fazer uma prece, né? Como a gente se olha no espelho e se vê, então parece que você não é um ser digno de ser atendido com uma prece. Então essa purificação tem esse tipo de importância, da gente conseguir se harmonizar conosco mesmo, conseguir se harmonizar com o amor de Deus, né? Então vão surgindo misturas de emoções, de reações, choro, arrependimento, pedido de perdão que fazemos a nós mesmos. Esse é o primeiro passo para a nossa purificação, a purificação de pensamento, purificação de atitudes. Nesse mesmo sentimento de necessidade de se purificar, a gente percebe que a gente vai cometer os erros novamente, né? Sabemos, a gente já se perdoa agora, mas a gente tem que ter a consciência de que continuaremos errando, porque somos seres imperfeitos, mas devemos estar atentos a isso. Então, a ideia de se purificar, de pedir para que Deus sempre nos oriente, tem que ser contínua, para que isso não acabe para que nós não nos perdamos no caminho, né? Então a prática da prece no sentido de pureza é retomada a nossa consciência constantemente, né? E quando conseguimos um estado de pureza interior, de atitudes, né? Quando ficar esse momento pleno de prece o tempo inteiro, como o Chiquinho falou, é praticamente impossível. Mas quando nós conseguimos uma constância, pelo menos, não que um estado pleno, é quando a gente consegue se harmonizar com o que a gente tem de melhor em essência, né? A gente chega ao estado de contentamento, de alegria pura. E se a gente enxerga o mundo com alegria e amor transbordando no nosso coração, o que a gente pode enxergar, né? Um mundo de alegria e de amor, né? E assim nós nos tornamos o canal para que isso se realize no mundo. Nós conseguimos interferir naquilo que está ao nosso redor de uma forma positiva. Nós somos um canal do cósmico, né? Por meio dessa nossa interiorização, por meio da prece. E é assim que a gente consegue melhorar. Ela, apesar dos nossos pedidos não serem atendidos, ela tem uma grandeza muito maior do que uma necessidade de atender um pedido específico. Então, assim a gente consegue enxergar uns aos outros como irmãos e irmãs e compreendemos que realmente nos une. Compreendemos que é algo muito maior e além das nossas finitas e infinitas idiosincrasias, né? A prece nos capacita a amarmos uns aos outros, ela nos proporciona também o amor, além do amor que conhecemos, né? Ela nos leva ao silêncio interior, ela nos leva ao coração de Deus. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Frater Edélcio. Quando a gente fala em coração, eu vou ler só a introdução, são as primeiras palavras do livro que baseou esse programa, eu acho que vocês vão ficar com vontade de ler depois disso. O que é o coração? Em muitas tradições espirituais, o coração é denominado o lugar de Deus, o lugar que permite a intimidade da alma com Deus. A prece nos faz penetrar no coração e ter acesso aos seus mistérios. Isso já resume todo o programa, né? Podia ter lido isso e acabado o programa desde o início. Ai, mas acho que o Frater Edélcio quer falar uma palavrinha antes. Tem um minuto. Fala aí. Pelo que você falou, tem uma oração que condensa tudo isso. Ela fala o seguinte: Senhor, no silêncio desse dia que nasce, venha te suplicar a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje encarar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, benigno e sábio. Ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vês. Assim, só ver em cada um deles o bem. Fecha meus ouvidos para todas as calúnias. Guarda minha língua de toda malevolência. Que só pensamentos que bendigam persistam no meu espírito. Que eu seja tão benévolo e tão jubiloso que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença.
Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer desse dia eu te revele. São Francisco de Assis. Maravilhoso, maravilhoso. Com essa prece linda, fechamos aqui o nosso terceiro bloco e voltamos daqui a pouquinho. Nos aguardem, tem mais coisa boa aqui daqui a pouco com a Sora Oralaí. Um abraço e fiquem por aí. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: conhece-te a ti mesmo. O primeiro elo de uma cadeia sem fim constitui um mistério. A partir do momento em que se une ao elo seguinte, deixa de existir o primeiro e o último. Até o homem que fez a corrente não saberá dizer qual foi o primeiro ou o último dos elos. A identidade dos elos se perdeu na unidade da corrente integral. Podemos comparar o homem a um elo de uma cadeia interminável, da qual Deus representa o princípio e o fim, e a qual o homem se encontra eternamente ligado pela unidade. Como elo de uma cadeia interminável, o homem só pode conhecer o todo após conhecer a si mesmo. Para conhecer a Deus, temos primeiro de nos conhecer a nós mesmos, e para que possamos nos conhecer a nós mesmos, temos de conhecer a Deus. Conhece-te a ti mesmo significa primeiro pensar em si mesmo e depois conhecer a si mesmo. Todas estas possibilidades se encontram em nosso próprio interior. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Ok, amigos, estamos começando o quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste, sempre com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes Amorque. O tema do programa de hoje é
Prece, o caminho para entrar no silêncio interior. Participe aqui conosco. Telefone 11 2988 8860. 11 2988 8860. Pelo WhatsApp 11 97181 9101. 11 97181 9101. E-mail rosacruzmogi@gmail. E no Fale com o Locutor no link lá do www.estudioafm.com. Antes de eu passar aqui para a Laíra, eu quero mandar um abração para Ana Souza, nossa ouvinte. Obrigado, Ana, por estar conosco. Um abração para você. Eu quero mandar um abração para lá de especial para o meu amigaço, meu amigo Sete Belo. Ô, Sete Belo. Sete Belo foi locutor aqui em Mogi das Cruzes, na época de ouro das rádios. Um abração. É uma figura e, além do que, faz os vídeos da Ordem, é um historiador da Ordem e foi o mordomo do filme Existem Seres Sobrenaturais. O Sérgio lembra desse filme. É um filme da Mork, produzido pela Loja São Paulo. Um abração, Sete Belo. E fique sempre conosco aí, tá? É um filme aí da década de 70, tá? Que passou muito pelos organismos afiliados, ok? Eu vou passar então para nossa senhora Alair. Ela vai falar um pouco dos efeitos espirituais da prece. Depois a gente volta respondendo aí algumas perguntas, tá bom? Senhora Alair, falando então agora um pouquinho dos efeitos espirituais da prece. Os efeitos da prece. O ser humano deve ser nutrido fisicamente, senão ele não tem energia, e ele precisa também da nutrição do coração, do espírito e da inteligência. É necessária uma nutrição que mantenha o coração aberto. Nosso coração, nosso espírito e nossa inteligência precisam ser despertos e nutridos para que sejamos capazes de escutar e estar atentos aos outros. Além disso, o fato de orarmos na vida cotidiana abre nosso coração ao sofrimento dos outros. Assim como o estômago sente o alívio e o repouso depois que um remédio desfez o desconforto e as dores devido a uma alimentação indigesta, aquele que ora sente a purificação nisto. Logo cessam de sangrar as feridas internas causadas pelas paixões. Após a purificação e com o auxílio da prece, vemos a todos os seres humanos como criaturas de Deus. É a partir da purificação que começa a ascensão espiritual. A prece é sempre seguida de um resultado, desde que seja feita em condições convenientes. Nunca homem algum orou sem aprender alguma coisa. Quem disse isso foi Ralph Waldo Emerson. No entanto, o orar é considerado pelos homens modernos como um hábito que caiu em desuso, uma vã superstição ou um resto de barbarismo até. Como vocês falaram aí agora há pouco, hoje em dia a prece está sendo bem esquecida. Por isso ignoramos quase completamente os seus efeitos. O sentido do sagrado está prestes a desaparecer entre os civilizados, sendo provável que o número de habitantes da nossa terrinha não vá além de 4 ou 5% da população que ora. A oração é muitas vezes estéril, visto que a maior parte daqueles que oram são egoístas, orgulhosos, incapazes de fé e de amor. Por último, os seus efeitos, quando se chegam a produzir, escapam-nos muitas vezes. Eles nem percebem que a prece que eles fizeram fez efeito, sim. A resposta aos nossos pedidos e ao nosso amor é dada usualmente por uma forma lenta, insensível e quase inaudível.
A débil voz que murmura essa resposta no mais íntimo de nós é facilmente abafada pelos ruídos do mundo, e os próprios resultados materiais da oração são obscuros, pois se confundem geralmente com outros fenômenos. Os observadores ficam muitas vezes desnorteados pelo fato de que a resposta está, em muitos casos, longe de ser aquela que se esperava. Quando paramos de negociar com Deus e começamos a abrir as nossas almas para Ele, nossas orações de repente são ouvidas. A prece atua sobre o espírito e sobre o corpo por uma forma que parece depender da sua qualidade, da sua intensidade e da sua frequência. É fácil conhecer qual é a frequência da nossa oração e, numa certa medida, a sua intensidade. Quanto à qualidade, mantém-se desconhecida, visto que não possuímos meios de medir a fé e a capacidade de amor de outrem. No entanto, a maneira como vive aquele que ora pode nos esclarecer sobre a qualidade das invocações que ele dirige a Deus. Mesmo quando a oração é de fraco valor e consiste principalmente na recitação de fórmulas, exerce um efeito sobre o comportamento do indivíduo. Fortifica ao mesmo tempo o sentido do sagrado e o senso moral. Parece estar demonstrado que, em igualdade de desenvolvimento intelectual, o caráter e o valor moral são mais elevados entre os indivíduos que oram, mesmo por forma medíocre, do que entre aqueles que não oram. Quando a oração é habitual e verdadeiramente fervorosa, a sua influência torna-se mais manifesta e podemos compará-la à de uma glândula de secreção interna, como, por exemplo, a tireoide ou a suprarrenal. Consiste numa espécie de transformação mental e orgânica, transformação essa que se opera por uma forma progressiva. Dir-se-ia que no mais profundo da consciência se acende uma chama. O homem vê-se tal como é. Põe a descoberto o seu egoísmo, os seus juízos errados e o seu orgulho. E então verga-se ao cumprimento do dever moral, procurando adquirir a humildade tão buscada. Assim, abre perante ele o reino da graça. Pouco a pouco vai se produzindo um apaziguamento interior, uma harmonia de atividades nervosas e morais, uma maior resignação perante a pobreza, a calúnia, bem como a capacidade de suportar, sem enfraquecimento, a perda dos seus, a dor, a doença e até a morte. Com a prece contínua, aquele que ora adquire um amor cada vez maior e mais profundo por Deus e por este amor une-se a Ele. A prece do coração nos permite ver os outros com novos olhos, não mais com a nossa cólera ou a nossa decepção, mas do ponto de vista de Deus. Mais ainda, se eu orei pelas pessoas com quem discuti ou que me magoaram, posso enfrentá-las agora sem apreensão, pois a prece me transforma e torna possível um comportamento diferente da minha parte. A prece faz caírem os muros entre os homens, abre portas fechadas à chave e nos libera das correntes que nos impedem de irmos ao encontro de alguém. A prece por outrem aprofunda também o nosso encontro pessoal com Deus. Quando eu oro por alguém que amo, minha prece me aproxima de Deus. Para Teresa d'Ávila, a prece nos abre a porta do castelo da alma e nos faz penetrar nos primeiros compartimentos, onde nossa alma recebe as consolações de Deus. Mas, se se quer avançar, é preciso ter uma humildade profunda. É esse estado de humildade e arrependimento que, ao mesmo tempo que nos entrega a misericórdia de Deus, vai nos fazer acessar os planos mais elevados. Assim sendo,
Aquele que adquire alegria nas provações voa para a atmosfera calma e luminosa da vida espiritual, onde não pode chegar às características dos seres humanos da Terra. E não somente ele não é mais afligido por elas, mas ele nem sequer as sente. Em suma, poder conservar a alegria nas provações da vida é um efeito concreto da prece. E essa alegria que vibra no nosso coração se transmite instantaneamente para nossos próximos. A prece, segundo parece, eleva os homens acima da estatura mental que lhes pertence, de harmonia com a sua hereditariedade e a sua educação. Esse contato com Deus os impregna de paz, e a paz irradia deles, e levam a paz para toda a parte para onde vão. A prece age diretamente sobre o espírito. Ela não muda seus espinhos por rosa, ela modifica sua vida de sofrimento. A prece dá-nos força para suportarmos as lutas e os desafios, coloca-nos em condição de vencermos obstáculos que antes pareciam irremovíveis. A prece diária é um exercício de fortalecimento mental e espiritual. À medida que o homem vai evoluindo, ora mais por seus semelhantes do que por si mesmo. A prece é um caminho da evolução. A prece anula energias contrárias ao amor. Nossos pensamentos são como os sons de um sino. Quando tocam, fazem vibrar todas as moléculas do ar. Assim é a prece. Ela modifica-nos, ficamos diferentes, nossas prioridades mudam. A prece nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Eu acho que alguns dos efeitos da prece, porque são tantos os efeitos, são tantos os benefícios de uma prece, principalmente quando a prece é feita, como disse aqui, pedindo por outras pessoas. Sora, só digo uma coisa, nós tínhamos mais coisas para falar, hoje não vai dar tempo, mas você fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro, maravilhoso. Você vê que o silêncio foi porque muito lindo, viu? Pena que nós não tenhamos mais um tempo para comentar. Esse tempo que sobra para responder as perguntas. Angélica, eu vou te falar muito rapidamente silêncio e mantra. Nem sempre o silêncio que falamos é o silêncio do barulho, do som, e sim o silêncio interior. E paradoxalmente, você pode entrar num estado de meditação. Quando você fala silêncio e mantra, você fala em meditação, que tem uma certa diferença de acordo aqui com o livro e com alguns ensinamentos de prece. E esse mantra, quando você emite ele, você prepara, você ativa os seus centros psíquicos, etc., para entrar num estado de interiorização. Você fica um tempo, e ainda que você fique emitindo esse mantra, ele tem certas características que te mergulham num centro de interiorização. Depois você para, tá? Assim como tem, por exemplo, essa mesma coisa em movimento. Os monges muçulmanos, chamados derviches, eles entram num rodopio e eles entram num estado de êxtase e de interiorização, né? Hoje não dá pra gente conversar. Olha lá no YouTube nosso programa sobre mantras, nós falamos bastante sobre isso, tá? Prece e pedido. Quem que perguntou? Ô Sandra, eu acho que alguém aqui falou, se não o próprio Sérgio, praticamente é um tipo de prece, é a mesma coisa. Você faz uma prece que pode ter esse caráter de pedido ao Deus que você compreende, ao Deus que você sente, que nós chamamos de Deus da nossa compreensão e Deus de nosso coração lá na Rosa Cruz, tá? Mas é o mesmo tipo, é um tipo de prece, onde você faz um pedido, acho que a Gabi também falou, é um tipo de prece onde você você
faz esse pedido. O Sérgio está mostrando aqui para mim. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Palavra de Jesus, não é isso? Quer falar, Sérgio? Não? Tá ok. Despedidas agora? Gente, o tempo corre bastante. Então, eu vou pegar meu espelho aqui. Eu quero começar aqui com as despedidas. Eu vou pedir então para... Eu vou mudar a sequência aqui. Não, vou pedir para... Vou na sequência. Sora Gabriela, muito boa noite. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado do programa e nos acompanhem na próxima semana com mais um programa Luz que Vem do Leste. Abraços e paz profunda. Paz profunda, Sora. Fraterênio. Boa noite, Frater Francisco. Boa noite a todos. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade. Fiquem todos com Deus ao longo da semana e sempre um beijo no coração. Soror Silvia. Boa noite. Eu quero encerrar com um pedido de desculpas aqui pelas falhas na técnica, né? Mas boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade e até a próxima semana. Paz profunda. Frater Sérgio. Boa noite a todos. Foi um programa. Boa noite. Pode falar de novo. Boa noite a todos. Foi muito gratificante participar desse programa, por tudo que foi dito e falado. Hoje foi um aprendizado de profundidade. A todos, muita paz profunda. Até o próximo programa. Soror Alair, que deu um maravilhoso encerramento de tudo que nós fizemos aqui. Boa noite a todos. Foi muito gostoso estudar tudo isso, ler essa parte do livro, que infelizmente o Léo só me mandou uma parte, mas eu vou comprar o livro porque eu achei sensacional. Boa noite a todos. Foi mais uma alegria. Vou ficar muito mais feliz essa semana. E eu quero que todos continuem nos acompanhando e compartilhando e participando do programa. Uma paz profunda a todos. Antes de passar para o Léo, vou passar para a Soror Naide, nossa convidada, ficou quietinha aqui, mas na próxima você vai entrar na fogueira também, Soror Naide. Ok, boa noite a todos. Gostei muito do tema. Eu estava aqui quieta, mas impressa, prestando atenção em tudo que vocês diziam. Muito bom. Obrigada, boa noite a todos e paz profunda. Ok, paz profunda, Frater Léo. Queria desejar uma boa noite a todos os fratres e sorores que nos acompanharam, em especial a Josi de Cuiabá, que apesar de eu ter a convidado para ouvir o programa, desde então ela tem ouvido, ela nunca me viu aqui no programa, ela tava cobrando, você não fala, você convida, porque realmente faz um tempo que eu não venho aqui. Então, boa noite para todos e é sempre um prazer estar aqui no programa Luz que Vem do Leste. Ok, Frater, boa noite. Eu agradeço a todos vocês aqui da mesa por mais esse programa maravilhoso. Faltou alguém? Faltou Edélcio, meu Deus. Correu tanto para chegar aqui. Frater Edélcio, me perdoe. Não botaram aqui na... Tá vendo como é importante o roteiro? Frater Edélcio, boa noite. Boa noite, Frater Francisco. Eu vim aqui para falar do silêncio, vou sair em silêncio. Quase que eu não dou nem boa noite. Pior. Não, pra vocês verem como é que a coisa tá difícil, mas tudo bem. Espero que tenham gostado. Paz profunda. Ô, Frater, me perdoe, ó, não tá seu nome aqui, ó. Tá vendo? A culpa não é minha. Boa noite a todos que nos ouvem, boa noite aos ouvintes. Fiquem conosco aqui depois na programação da rádio. Obrigado ao senhor Arlindo por esse espaço cedido gratuitamente para nós. Muito obrigado a vocês, agradeço profundamente a todos, é o Deus do meu coração e da minha compreensão. Para encerrar o programa, a Soror Gabriela tem uma belíssima mensagem para nós. Obrigado pela participação e até um próximo programa. Bom, para encerrar o programa sobre a prece, eu vou ler uma prece que está no livro Leis Espirituais que Regem a Humanidade e o Universo, também da Amorque, do qual nós já realizamos 2 programas sobre ele.
Ó divina inteligência no interior de minha estrutura física, concedei-me o privilégio de me harmonizar convosco. Embora eu não vos conheça perfeitamente, de vossa existência tenho plena convicção. Aplacai minha ardente e egoística ansiedade de vos conhecer perfeitamente. Transmutai-a em sentimentos brandos e vibrações de entusiasmo, para que eu possa ter consciência de minha proximidade e de minha unicidade convosco. Seja meu único desejo o de amar-te e de servir-te. Dizei incessantemente à minha consciência mortal que só poderei vos amar amando cada ser humano. Só poderei vos servir, servindo aos meus irmãos e irmãs. Permite que eu compreenda verdadeiramente que tu estás nos meus semelhantes, meus irmãos e irmãs. Concedei-me a luz para que eu compreenda verdadeiramente que todos somos divinas extensões de ti. Todos somos verdadeiramente divinas extensões de ti. Que assim seja. Uma ótima semana a todos, com meus sinceros votos de paz profunda. Até semana que vem.